Vou começar a gravar aula agora que não tinha gravado. É uma parábola, né? A parábola é o tipo de gráfico, né? É o gráfico que ele forma. O que é uma parábola? Parábola pode ser algo assim ou algo assim. Isso é uma parábola. No nosso exemplo, 2x ao quadrado menos 2x, nós vamos falar sobre a concavidade da parábola. Né? A concavidade, né? Essa aberturinha aí, né? A concavidade. Se ela vai ser para cima ou para baixo. Nesse exemplo, como é que fica? Pensa aí. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar, ó, esse númerozinho aqui na frente do x ao quadrado. Né? Eu olho o sinalzinho. Peraí. Se o número for positivo, professor, a concavidade é para cima. Se for negativa, é para baixo. Então, ó, a concavidade, então a gente olha lá, né? 2x ao quadrado é positivo. Concavidade para cima, né? Então, no nosso caso, a concavidade é para cima, 2x ao quadrado. Então, você olha o númerozinho que está na frente desse x ao quadrado aí, né? Então, se aqui fosse negativo, seria essa boquinha para baixo. Negativo é triste, ó, boquinha triste. Positivo, tá sempre alegre, ó. Positivo, boquinha para cima, ó, concavidade para cima. Então, parece que está dando risada, porque é positivo. Se fosse menos ali na frente, boquinha para baixo, estaria triste, negativo, tá? Então, a concavidade. Que mais que de informação nós temos? Todo gráfico, ele corta lá o eixo do y. Então, a pergunta é, onde o gráfico corta o eixo y? Tá? Onde é que ele vai cortar o eixo y, gente? Em que ponto? Vamos ver se vocês lembram. É esse valor aqui, ó. É o menos 1, tá? Por quê? Vamos fazer um desenho aqui do gráfico, ó. Eu tenho aqui o eixo y, eu tenho o eixo x. Aqui eu tenho o ponto 0. 0, x. Se eu pegar 0 e colocar nessa função, ó, 2 vezes 0 ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Então vai ficar 0 menos 0 mais 1, vai dar 1. Então, o ponto aqui vai ser 1. Então, esse ponto é o 0, 1. Esse númerozinho aqui, ó, sempre está escrito lá na equação, na função, esse mais 1 aqui, ele sempre vai estar indicando para você, é o número 100x, ele mostra exatamente isso, aonde é que a minha parábola vai passar. Né? Então, ela vai, por exemplo, fazer esse caminho aqui, ó. Pronto, ele faz um gráfico assim, e ele passa no ponto 1, tá? Opa! Então, nós... Eita, é uma borrachinha boa essa aqui, que apaga tudo. Menos que a gente quer. Ó. Ok. Então, onde é que ele vai cortar? Ele vai cortar no ponto 1. Legal. Que mais que nós temos? Legal, já sei mais ou menos
a carinha do meu gráfico. Eu sei que ele é um gráfico, eu tenho o eixo Y, eu tenho o eixo X. Eu sei que ele vai passar no ponto 1 e a boquinha dele é para cima. Será que o meu gráfico ele vai fazer assim? Ou será que o meu gráfico ele vai passar no 1, nem vai encostar no eixo X e vai subir? Será que o meu gráfico ele vai passar aqui, ó, do outro lado, em vez de passar do lado direito, ele vai passar do lado esquerdo? Eu não sei. O que eu preciso saber é assim, ó. Tem esse ponto aqui, que é o menor ponto, né? É o ponto, no caso desse gráfico, é o que a gente chama de ponto de mínimo. Mas ele é mais conhecido como vértice. O vértice é esse pontinho aqui. Vocês lembram da aula passada que tinha uma fórmula para o vértice? Porque o vértice ele tem um valor de x e ele tem um valor de y. É o y do vértice e o x do vértice. Então, se eu descobrir as coordenadas do vértice, eu sei se o meu gráfico está do lado esquerdo, se o meu gráfico vai estar do lado direito. De repente, meu gráfico, nada disso, meu gráfico nem passa próximo ao eixo X, né? Ele pode ficar aqui flutuando, aqui, ó, ele vem, passa assim, assim, sei lá. Tá? Então, eu preciso descobrir o vértice, gente. Vamos descobrir o vértice desse gráfico. Vamos ver se vocês lembram como é que eu descubro o vértice. Vou aumentar aqui essa telinha aqui, ok? Vamos ver, vamos falar sobre vértice. Vocês lembram da formulinha do vértice? Quem lembra da aula passada? Linhas, x do vértice. Eu não lembro, professor. Tem delta. Isso. Delta. Eu não lembro o resto, pro. Mas É tem delta delta. alguma coisa É dividido isso por aí. 2 vezes A. Isso. Vamos lá. Tio ajuda, ó. O x do vértice era assim, os dois sem menos. Opa, deixa eu colocar a cor preta. É menos B. Isso aqui vocês têm que saber, tá, gente? Isso aqui vira e mexe e cai em questões. X do vértice é menos B sobre 2A. A famosa formulinha do vértice da equação de segundo grau, da função de segundo grau. E o y? O y é mais chato. A gente tem que calcular menos delta, delta lá do Bhaskara, sobre 4A. E o que era o delta? O delta, eu fazia assim, b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. É lá do Bhaskara mesmo, né? Agora, vamos lembrar como é que eu fazia, né? Vamos pegar aqui e calcular os valores. Lembrando, né? O A, aqui nesse exercício aqui, o A vale 2. O B, menos 2. E o C vale 1. Vocês conseguem fazer no caderninho o x do vértice? Me diz aí quanto que vai dar. Tenta fazer você aí. Vai ficar 2 dividido por 4, né, professor? Vai ficar 2 dividido por 4. Isso. 2 dividido por 4 dá alguma coisa que eu não consigo pensar. 2 dividido por 4 dá meio. 0,5. É isso aí. Todo mundo achou? 0,5, Lari? Senhor, tô fazendo. Então faz aí que eu espero. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada no mural lá, ver se apareceu mais alguém. A da Giovana, né? Que eu vou gravar, depois pôr para ela.
O Guilherme não apareceu, que está no jogo, deve estar vendo o jogo. Aliás, vamos ver quanto está o jogo enquanto a Larissa. Vamos ver quanto tá o jogo. Quanto tá o jogo, professor? Acho que o Corinthians fez gol, se eu não me Tá engano. igual com 1-0 pro Corinthians. Sim. Vamos ver quanto é que está agora. O Neymar testou o Brasileirão. Palmeiras começou agora. Acho que o do Corinthians já acabou o jogo, então. CSA perdeu de novo. Então não está falando do Corinthians? Ah, tá 1-0 ainda. Professor, o Delta pode dar negativo? Não. Eita, empataram, o Goiás empatou. 1-1. Como é que é? O Delta pode dar negativo? Não, né? O delta dá negativo? Não. É. Não, pode sim. Opa, pode sim. Desculpa. Não, porque ó, fica B ao quadrado menos 4AC, certo? Vamos lá, como é que ficou? O B ao quadrado Ah, não, tá certo, pode sim. Aí pode. É fica menos, entre 2. parênteses, menos. Isso. Menos 4. O A é 2. Fica E o menos 4, C, não é? o C é 1. Vamos ver quanto que dá. Vai ficar menos 4. O delta fica 4 menos 8, né? Então, o delta é menos 4. O X deu menos 2. Dá 4 dividido por 8, não? Dá menos 4 dividido por 8. Na verdade, vai dar 4, né, professor? Porque tem um sinal Isso. Porque de é menos. menos com menos. Isso. E aqui vai dar 4. Então, aqui ficou 0,5. E o y do vértice, vamos pôr aqui embaixo. O y do vértice ficou 0,5 do menos, mesmo jeito, pro. isso, menos 4 sobre 4a, que vai dar 4 vezes 2. Então, vai dar menos com menos mais, 4 dividido por 8, e deu 0,5 também, né? Os dois são 0,5. Então, vamos ver como é que fica o nosso gráfico, né? Ô, professor. Oi? Ah, não, já descobri onde é esse menos 2, já entendi. Deixa. Tá, tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? É da forma que você passou, não é? Que é menos Isso. 2x? Tá. Isso. Agora vamos fazer, né? Agora que eu tenho o delta, né? Eu tenho o vértice, aliás, eu tenho a minha parábola, eu sei que ela é boquinha para cima, com cavidade para cima. Eu sei o meu vértice, sei o ponto que ele corta o eixo Y, aí nós vamos montar. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Então, aqui é o eixo Y, o eixo X ali na horizontal, o Y na vertical, o ponto 0, ok. Aí vamos marcar os pontos importantes. Então, eu sei que eu tenho 1. Vou marcar aqui 2. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. 1, 2. Outro lado nem precisava, mas eu vou pôr. Menos 1, menos 2. Vamos colocar aqui menos 1. E pronto. Então vamos ver. Qual é o ponto do vértice, né? O vértice da minha função, vamos fazer minha função vermelhinha aqui. Ele está no 0,5 no eixo X, que é bem na metade, né? Entre o 0 e 1. Então ele vai estar aqui. Então vamos ver. Ele vai subir aqui e vai encontrar com 0,5 no eixo Y.
esse é o vértice. Tá? Que mais? Eu sei que o meu gráfico, ele obrigatoriamente passa aqui, no ponto 1. Então, a minha parábola vai fazer, ela vai ter essa carinha aqui, ó. Ela vai descer, vai passar no 1, vai passar no vértice, vai virar e vai subir. Esse é o esboço do gráfico. Professor, por que ele passa no 1? Eu não entendi. Por causa disso aqui, ó. Ah, tá. É o termo independente. Pensa comigo, ó. Vamos olhar aqui para a gente entender melhor, não é só... Ó, nesse ponto aqui, onde está essa bolinha vermelha, ele não é o x igual a zero? X igual a zero, aí nós vamos colocar o x aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Então vai ficar 0 mais 1. Ou seja, quando o x vale 0, o y, né, que é o resultado aqui dessa função, se o x for 0, o y não vai ser 1, porque some tudo que tem x vai sumir, vai virar 0. Só vai sobrar 1. Então, ó, quando o x é 0, o parzinho dele é 1. Então, é o ponto 0,1, que é esse aqui, ó, x0, y1. Então, ele diz exatamente, se você olhar na função, olha ele aqui, ó, esse 1 é exatamente esse 1 que eu marquei aqui. Então, qualquer gráfico de função, você olha o número sem x, é exatamente o lugar onde ele vai cortar o eixo do y. Vale para a função de primeiro grau, vale para essa função aí quadrada, tá? Então, basta olhar esse número aí sem x. Ah, para que ele serve? Ele mostra para nós onde é que ele vai cortar o eixo y. Ok? Mais ou menos, mas acho que sim. Né? Dá uma notadinha no caderno, vamos fazer outro. Tá bom. Avisa aí quando eu puder apagar a luzinha aqui. Eu tô tirando print, Pro. Não sei se as meninas Boa, estão boa. copiando. Aí avisa aí, Lari, Nicole, Arielle, vê aí. Tudo. Senhor, já copiei já. Já? Então eu posso apagar? Por mim, sim. Então tá, eu vou apagar. Então, vamos apagar. Tantararam. E vamos por outra função. Vamos fazer uma... Eu tenho que apagar tudo. Vamos lá, gente. Vamos pegar, esboçar o gráfico. Então, vamos lá, mesmas coisas, né? O tipo de gráfico é uma parábola, né? Vamos falar sobre a concavidade. Vamos ver.
Então, essas três informações, né? Para a gente poder esboçar o gráfico. O esboço de um gráfico é um rascunho, né? Eu não vou montar nenhuma tabela, eu não vou colocar nenhum valor, eu vou mais ou menos fazer uma análise, né? É uma análise que eu faço da função. Então, só de bater no olho nela, eu já sei algumas informações. Por exemplo, a concavidade. Como é que fica a concavidade dessa aí? É para cima ou é para baixo? Olha o sinalzinho lá na frente do x ao quadrado. E aí, meninas, vai para cima ou vai para baixo? Fala uma por vez. Acho que vai pra baixo. É para baixo. Por que para baixo? Porque ela é Pode negativa. cada vez é. Né? Negativa, por quê? Por causa do 3, não é? Não, por causa do menos x ao quadrado. Por causa do 3, não. Por causa do x, isso. Isso. Menos x ao quadrado. Então, por causa disso, boquinha para baixo, ela é negativa, ela é piscinha. Ó. Agora, aonde é que o meu gráfico vai passar no eixo y? Nossa, agora... Olha lá, acabei de explicar. Lá. Lembra lá que onde acabei ele de falar, corta. né? Onde ele vai cortar o eixo y. Ele vai passar, obrigatoriamente, No menos 3, no professor. menos 3. Então, pode ser que o gráfico tenha essa carinha aqui, ó. Ele vai passar no menos 3, vai subir, vai descer, né? O gráfico seria mais ou menos assim. E eu não sei, na eu achei verdade... que era no... Eu achei que era no outro menos, sabe? Onde tá no x, mas é no y. É no y, né? Que é aqui no eixo y. Então, esse termo independente, ele mostra onde é que o gráfico passa. Agora, eu não sei se ele passa... se ele vai passar aqui do lado direito ou se ele vai passar aqui do lado esquerdo. Aí eu tenho que tirar uma dúvida, né? Aí essa dúvida, eu tenho que descobrir as coordenadas desse pontinho, que é o vértice, né? Eu preciso saber se o vértice... Se o vértice, o x do vértice for positivo, é igual a esse aqui, né? Se o x do vértice for negativo, ele vai passar do lado esquerdo. Vamos descobrir? Então, eu tenho aquelas duas fórmulas, né? O x do vértice, que é o... Pensa aí, qual que é a fórmula? E o y do vértice. Então, qual que é a do y? É a menos delta, né? Sobre 4a. 4 feio. 4a. E a do x é mais fácil, é menos b. Sobre 2a. Vamos fazer o x primeiro, que é mais fácil? O x do vértice. Sono. Como é que fica aí? Alguém já calculou? Tô calculando, professor. O x fica 2, não é? Isso, vai dar 2. Então vai Porque ser... negativo com negativo dá... Isso, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes menos 1, né? Aí virou menos 4 sobre menos 2. 2. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. O x, quando tá sem número, ele não equivale a 0? O x, quando está sem número, não, é sempre 1 na frente. Ah, tá.
né? Então, aqui, esse x ao quadrado aqui, você diz? Uhum. Então, aqui é menos 1, né? O a aqui Ok. vai ser menos 1. Agora, Ok, vamos fazer obrigada. o y do vértice. Então, já vamos ver lá. Vou fazer o menos delta aqui no cantinho. O delta, aliás, né? O delta B2 menos 4AC B2 vai dar quanto? 4 ao quadrado, né? 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Dá negativo, não dá? Vai ser negativo. Então, ó, 4 ao quadrado, 16. Aqui, ó, vamos multiplicar primeiro os sinais. Ó. Menos com menos, mais com menos, menos. Menos. Então, é 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Não, vai ser positivo. Ó, 16 menos 12, Positivo? ó, vai dar 4. Então, vamos lá. Y no Ah, não, vértice mas vai ser... esse, Ah, tá, no esse final, né? 4 dá negativo. O 4 vai ficar menos 4 sobre 4 vezes menos 1. Então, vai ficar positivo mesmo. Ó. O y do vértice, ó, vai dar menos 4 dividido por menos 4, que vai dar mais 1, né? Ele vai dar 1. Então, o meu vértice, o x deu quanto? O x deu 2 e o y deu 1. Com isso, a gente consegue montar o gráfico. Então, vai ser... Eu vou apagar até esse aqui, ó. Ele vai ficar mais com essa cara aqui, ó. Né? Então, aqui vai ser 2. E aqui vai ser 1. Então, vamos arrumar ele, né? Para deixar ele mais bonitinho. Ele é um esboço, mas não precisa ser tão relaxado, né? Então, vamos fazer assim. Vou pegar outra cor aqui, esse verdão mais escuro. Aqui ele vai passar no menos 3. Aqui vai ser mais ou menos 1. Aqui 1, 2. Então, ele vai ligar o ponto 2 no X, né? Esse 2 com esse 1 aqui, né? O 2 com 1, que aqui é o vértice. Então, esse ponto é o vértice. Então, o gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Ele passa no menos 3, que a gente já viu aqui, né? Esse menos 3, então é o menos 3 aqui. E ele vai ter que fazer esse caminho, ó. Ele vai passar no menos 3, vai chegar lá no vértice, vai virar e vai descer com essa carinha. Esse é o esboço do gráfico da função de segundo grau. Tá? Dificilzinho, né? Um pouco, né? Que é cheio de etapa, né? Aí a gente tem mais aula, né? A gente dá para fazer mais outro exercício. Vamos ver. Eu tenho certeza que na hora eu vou, tipo, super cagar e dar errado tudo. Nada, gente. Não vai super cagar, não. Eu gostei. Não, professor. Porque, tipo assim, aqui você tá passando uma coisa, sai super bonitinho. Aí na hora. Na hora de fazer sozinha, né? Sai cagado. É por isso que eu Não falo. não. Vamos fazer. Então, o vídeo vai estourar o tempo, tá, Lari? Vai acabar o tempo. Mas vamos devagarzinho. Vamos fazer esse exercício aqui hoje. Eu vou gravar a aula e postar lá, né, a atividade que vocês fizeram aqui hoje. Depois vocês mandam um print ou mandam uma cópia do caderno que vocês fizeram, né, e posta lá.
E aí na aula, quando que vai ter aula? Amanhã, né? Amanhã tem a última aula com vocês, de novo. Aí a gente faz mais um exercício. E na semana que vem, a gente pode fazer misturando os dois. Oi, fala, Nicole. Vai ter mais uma aula do senhor hoje? Hoje tem mais uma aula. Vocês querem fazer mais uma aula hoje ou deixa para amanhã? Dá tempo de eu sair rapidinho só para ir tomar uma injeção? Não tem problema. Eu estou falando assim, ó, como já está dando... Agora vai ter intervalo, não sei o quê. Vamos fazer a aula amanhã. Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua. Para não ficar muita coisa também. Tá bom? Tá bom, Pro. Então, vai tomar uma injeção lá, que é uma coisa muito legal de fazer, né? Ai, toma injeção. E se cuida, fica na boa aí. Amanhã a gente faz mais um exercício, tá? Depois vocês postam essa atividade aí amanhã. Tá bom? Tá bom, Pro. Obrigada. Boa noite. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, Arielle. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, tchau.